Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre amigo de todos os momentos, acolha os nossos corações. E assim eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher. Vamos nos sentar confortavelmente, fazendo uma respiração tranquila, deixando de lado todas as dificuldades, as preocupações. E vamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscando a figura majestosa de Jesus. E tendo à nossa frente, sorrindo, de braços estendidos, vamos até Ele. Que a sua figura amorosa nos envolva em fulgurações de luz e de amor, e que possamos, ao seu lado, aurir do perfume da sua presença reconfortante. Peçamos o amparo, a ajuda, a orientação que precisamos, e que a sua presença se faça em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou ler o texto evangélico que está em Lucas capítulo 6, versículos 6 ao 11, o homem da mão mirrada. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. O homem com a mão mirrada é o exemplo escolhido por Jesus para evidenciar a natureza atemporal da prática do bem. A deficiência física deveria provocar nesse homem sofrimentos, sobretudo por se tratar da mão direita, usualmente a mais utilizada no trabalho, já que a maioria dos seres humanos é destra. O texto evangélico não faz qualquer tipo de referência à profissão desse homem. Entretanto, o destaque dado à sua mão direita deve ter algum significado especial. Supomos que essa mão deveria ser de extrema necessidade para ele, para o exercício de suas atividades laborais, da mesma forma que a voz ou a audição o são para outras pessoas. O versículo 7 do registro de Lucas informa que os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Sabemos que os escribas e os fariseus eram conhecedores da lei mosaica. Entretanto, por se encontrarem excessivamente presos às práticas ritualísticas do culto, não se revelavam muito sensíveis ao sofrimento do próximo. Por esse motivo, preferiram desconsiderar a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso o Senhor violasse a tradição imposta pela legislação mosaica. Não sabiam eles que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Está em Marcos capítulo 2, versículo 28. Segundo palavras textuais do próprio Cristo, ditas em outra oportunidade, mas reveladoras de que Ele, sendo a expressão máxima do amor manifesta no nosso orbe, opera além das contingências humanas e acima do jugo austero
e fechado dos dispositivos legais. Os escribas eram considerados no mundo antigo como seres eminentes pelo fato de saberem ler, escrever, lavrar documentos legais, alguns atuando no Palácio Real como ministros de finanças e secretários do Estado. Os doutores da lei ficaram estupefatos, por certo, com a atitude de Jesus. Primeiro, porque a rigor não demonstraram preocupação pelo sofrimento do homem. Segundo, porque a caridade não era uma prioridade. Eram religiosos crentes, cumpridores dos seus deveres no templo, tementes a Deus, cuja fé no Criador Supremo estava distanciada da humildade e da solidariedade. Neste sentido, é sempre oportuno lembrar que cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. A frase "levanta-te e fica em pé" no meio, levantando-se ele, ficou em pé, revela a autoridade de Jesus, de quem sabe o que faz, que conhece perfeitamente a situação e as suas implicações. É também uma instrução que coloca o necessitado numa posição de reerguimento físico e espiritual, favorável à concretização da cura, sob o influxo da personalidade firme e amorosa de Jesus. O doente prontamente atende à sua instrução. Levantando-se ele, ficou em pé. Observando, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico, Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere as bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura-a, devolvendo-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo, e cambiava-os às lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. No que se refere aos poderes curativos, temo-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão, paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro, cegos recuperam a visão, ulcerados mostram-se limpos, alienados mentais, notadamente obsediados, diversos, recobram o equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento aos princípios mentais na direção da cura. Do livro Ensinos e Parábolas de Jesus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se a vida ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Com fé em Deus você pode tudo. No amor você tudo consegue. Nos momentos de dor ou de alegria, sua fé é o que te guia. E quando mudar, entenda. Se a vida ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Com fé em Deus
Deus você pode tudo. No amor você tudo consegue. Nos momentos de dor ou de alegria, sua fé é o que te guia. Então aqui agora nós já estamos começando a entrar num conhecimento muito sério sobre a questão da vida e da morte. Por quê? Porque primeiro quebra-se aquele tabu de achar que no mundo espiritual nós vamos recompor aqueles órgãos que nós, de uma certa forma, decompomos aqui na Terra através, como ele mesmo diz aqui, das questões dos desequilíbrios morais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu afeto o meu corpo físico por qualquer vício ou qualquer desequilíbrio mental, eu automaticamente leso também o meu perispírito. E é por isso que quando está no mundo espiritual, depois da morte física, as doenças permanecem. Só que aqui também tem desdobramento. Esses espíritos, quando forem reencarnar, e no novo perispírito que será formado para um novo corpo físico, também ele vai trazer essas doenças, ou pelo menos o princípio da doença. Elas não se eliminam com a morte. É importante nós entendermos tudo isso. É um processo que se desencadeia. Nós criamos a doença e nós vamos ter que nos libertar da doença. Mas aqui eu também vejo, além deste aspecto de desencarnarmos com a doença, nós gerarmos as doenças pelas nossas atitudes. Por exemplo, André Luiz inicia um pensamento no livro Nosso Lar dizendo que a pessoa que utilizou mal a sua sexualidade, por exemplo, ela danifica perispiritualmente alguns órgãos. Ela vai desencarnar fisicamente normal, mas ela vai chegar mutilada no mundo espiritual. Então as mutilações que André Luiz fala não é apenas quem desencarnou sem uma perna, sem um braço, com a paralisia, sem enxergar de um ou dos dois olhos. Não é apenas este. Ele também fala das pessoas que desencarnaram fisicamente normais, mas que comprometeram perispiritualmente. Para que eu comprometa o meu perispírito, eu não preciso só comprometer o meu corpo físico. As minhas ações, por exemplo, quem é muito vaidoso, ou quem é muito invejoso, quem é fofoqueiro. Dante Alighieri, o grande médium florentino, ele já dizia nas suas obras, não é? A Divina Comédia, o Céu, o Inferno, ele já dizia que ele via pessoas sem as orbes, pessoas que utilizaram mal os seus olhos. Ele via pessoas que estavam sem as pernas, mas não é que perderam a perna fisicamente, não souberam usar aqui. Então a gente pode ver sob esse contexto super real que o meu pai falou, de nós desencarnarmos sem eles e também de desencarnarmos fisicamente perfeitos, mas por não termos usado corretamente, chegarmos do outro lado mutilados. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Na sociedade contemporânea, somos constantemente bombardeados por mensagens que nos incitam ao consumo incessante. O desejo de possuir, de ter mais e mais, é exacerbado por uma cultura que equaciona o valor de um indivíduo com a quantidade de bens materiais que ele acumula. Essa ânsia de ter se tornou um dos motores principais da vida moderna, muitas vezes levando as pessoas a uma busca incessante por objetos, status e reconhecimento social. Entretanto, o ato de possuir muitas vezes não traz a satisfação duradoura que esperamos. A excitação da compra rapidamente se dissipa, dando lugar a um tédio insidioso. Este tédio emerge da realização de que os bens materiais, por si só,
não conseguem preencher o vazio existencial ou proporcionar um sentido profundo à vida. É aqui que a espiritualidade e a evolução espiritual entram como contrapartes necessárias ao materialismo dominante. A espiritualidade nos convida a olhar para além do tangível e efêmero. Ela nos incita a buscar um significado mais profundo e uma conexão mais íntima com o que nos transcende. Através da espiritualidade, podemos cultivar uma apreciação pelas coisas simples, desenvolver uma gratidão genuína e encontrar paz interior, independentemente da quantidade de bens que possuímos. Essa jornada espiritual é uma evolução que nos ensina a valorizar o ser acima do ter. Na prática, a evolução espiritual pode nos levar a redefinir nossas prioridades e a encontrar satisfação em aspectos imateriais da vida, como relacionamentos profundos, contribuições significativas à comunidade e o desenvolvimento pessoal. A meditação, a reflexão e outras práticas espirituais podem ajudar a romper o ciclo vicioso da ânsia de ter e do tédio de possuir, proporcionando uma sensação de plenitude e contentamento que o materialismo puro não pode oferecer. Portanto, a ânsia de ter e o tédio de possuir são sintomas de uma desconexão com nossa essência espiritual. Ao nos reconectarmos com nossa espiritualidade e buscarmos uma evolução espiritual, podemos transcender o vazio existencial promovido pelo consumismo e encontrar um sentido mais profundo e duradouro para nossas vidas. A verdadeira satisfação reside não no que possuímos, mas em quem nos tornamos no processo de viver e evoluir espiritualmente. Pensemos nisso. Reflexão do livro Calma, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos refletir sobre ampara hoje. Não deixa para depois, né? Se nós podemos compreender as dificuldades da alma, né, de todos nós encarnados, vamos amparar a todos que Deus colocou no nosso caminho. Para podermos auxiliar também, né? Se o irmão se indisciplinou, vamos dizer, errou, marginalizando-se em perigosos enganos, né? Fez algo tão assim, é terrível, vamos dizer, né? Vamos ampará-lo. Esse irmão precisa de ajuda. E se nós conseguirmos manter firmes, nós, né? Quem vai amparar? Firmes no princípio de elevação, né? No princípio de ajuda do alto, nós vamos nortear a nossa vida e assim podemos, né, compadecer-se desses irmãos para podermos ampará-los, daqueles que estão, esses irmãos que estão no turbilhão de desafios, né? E tenhamos a sagacidade, a capacidade, né, e a habilidade de amparar esses irmãos com amorosidade, com muito amor, porque eles estão em sofrimento. Então vamos estender as mãos, vamos ajudá-los aos que se debatem nas ondas da perturbação, amparando eles do naufrágio, para podermos salvar não, vamos dizer a palavra, auxiliá-los, né, com a ajuda do alto, com a ajuda dos espíritos elevados, é claro. Lembremos-nos que muitos daqueles que nos vinculam pelo coração, né, pode ser filhos, pais, né, pessoas que nós amamos, choram desesperadamente na superfície das águas revoltas da vida. Muitos deles estão em sofrimento, aqueles que nós amamos, e podem eles serem amparados ainda hoje. Por quem? Por nossa capacidade de bondade e compreensão, né? A nossa compreensão de querermos ajudá-los ou podemos ajudá-los, termos
essa sensibilidade, né, de auxiliar. Nesse caso, se adiarmos o socorro para amanhã, né? Hoje não dá, vou deixar para ajudar outro dia, né? Aí talvez será necessário descer às tenebrosidades do abismo. Eles estão num grande abismo que às vezes para buscá-los em sofrimento seja muito mais difícil. Mas sempre com a ajuda do nosso grandioso Mestre, a nossa Mãe querida, Mãe Maria, que nos fornece esse amor incondicional, seremos sempre capazes, estaremos sempre humildes para podermos amparar todos os irmãos em sofrimento, na fé e equilíbrio em todas as direções.